vocês? Como passaram aí o final de semana? Espero que tenham passado muito bem, que todos estejam bem, com saúde. Vamos começar a nossa semana animados? Peguem aí a sua gramática e o seu livro, o seu caderno do escritor. Hoje nós iremos trabalhar a gramática e o caderno do escritor em nossas aulas, tá bom? Peguem também lápis, borracha, lápis de cor, o que vocês acharem necessário, coloque tudo aí pertinho de vocês para assistir a nossa videoaula de hoje. Hoje nós iremos falar também sobre o reforço ortográfico, além dos numerais. Vamos exercitar? Eu vou falar aqui algumas dicas para que vocês venham perceber quando usar essas letras. Porque o S, né, gente, quando ele está no meio de duas vogais, ele tem o som de Z. E muitas vezes, na hora da escrita, surgem aí as dúvidas, né? E o que fazer? Então, prestem bem atenção na nossa aula de hoje. Olhem só, aqui a princípio, na página 207, peguem aí a sua gramática, abra aí na página 207. O vendedor de cocada. Nós iremos falar sobre o uso do oso ou osa. Eu vou ler aqui o texto com vocês, acompanhem com a tia. O vendedor de cocada. Lá vai o vendedor de cocada com seu tabuleiro. Pano branco na cabeça, lá vai o vendedor de cocada, vendendo um mundo de coco. Cocada branca ou queimada, para a vida ficar mais gostosa. Lá vai o vendedor, tabuleiro na cabeça, adoçando a calçada. Cocada branca ou queimada, para ficar mais gostosa. Olhem só, quando nós temos os adjetivos terminados em oso ou osa, são escritos com S. Vocês sabem que adjetivos são palavras que dão qualidade, são palavras que qualificam, não é isso? Então, olha só, gosto, por exemplo, é um substantivo. Gostosa é um adjetivo que está dando uma qualidade, certo? A laranja é gostosa. Aí você percebe que ao falar a palavra gostosa, o som do S que está na palavra tem o som de Z. E muitas vezes escrevemos errado, certo? Então, prestem bastante atenção. Então, quando a palavra é adjetiva, né? É um adjetivo. Vocês sabem que adjetivos são palavras que dão qualidades, características, né? E aí elas são terminadas em oso ou osa. Elas não vão ser escritas com Z, elas são escritas com S. Coloquei aqui alguns exemplos, olhem só. Sabor, saboroso. Sabor é um substantivo, porque está dando um nome, não é isso? Saboroso já é uma qualidade, é um adjetivo. Portanto, se terminou com oso, aqui não será Z. Tem o som de Z, mas é escrito com S. Por que tem o som de Z? Porque está no meio de duas vogais. Fama, famoso. Famoso é uma qualidade. Terminou com oso, né? É um adjetivo, usa-se o S. Aí tem outra regrinha também. Lá na página nós vamos falar do uso do ESA, né? Página 211. Então, muitos substantivos derivados de adjetivos terminam em ESA. Como assim? Por exemplo, firme, firmeza, né? A palavra firme é um substantivo, firmeza é um substantivo derivado, né? Um derivado da palavra firme. Então, essa palavra terminou com ESA, não é escrita com S, é escrito com Z. É uma palavra derivada, certo, gente? Puro, pureza, termina a escrita em ESA. Aqui tem o som de Z e realmente é escrito com Z. Então, pessoal, vamos revisar? Quando a palavra, né, os adjetivos terminados em osa ou oso, são escritos com S. Tem o som de Z, mas são escritos com S. Então, os substantivos derivados, muitos dos substantivos derivados de adjetivos terminados em ESA. Também é uma palavra que é também um adjetivo, né? E elas são derivadas. Terminou com ESA,
você vai escrever com Z. Terminou com oso ou osa, terminou com oso ou com osa, escreve com S. Terminou com esa, escreve com Z. Firme, firmeza, então escreve com Z, tá certo? Esa no final que você vai acrescentar, no caso usar, né, aqui firme, firmeza, esses a escrita é com Z. Essa aí é uma dica para vocês não errarem mais, tá certo? Outro conteúdo que nós iremos trabalhar hoje são os numerais. Mas para que serve o numeral? Vocês já se perguntaram? O numeral, turma, é uma palavra que empregamos para indicar uma quantidade de seres, né? Os números. Então, esse numeral é para indicar, no caso, uma quantidade aí de seres. Eles podem ser um numeral cardinal, ordinal, multiplicativo ou um numeral fracionário. Quando que vai ser um numeral cardinal? Quando indica quantidade, certo? Então, numeral cardinal indica quantidade. Por exemplo, esse menino tem 9 anos, está indicando a quantidade da idade desse menino. Então, esse 9 aqui, ó, é um numeral, não é isso? Essa palavra aqui, 9, isso aqui é um numeral o quê? Cardinal, porque indica quantidade. Numeral ordinal indica ordem, posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, certo? Tá? Também é um numeral. Esse numeral que indica a ordem é classificado como ordinal. Por exemplo, Marcos é o segundo aluno da fila. A palavra segundo é um numeral, não é? Então, ele é um numeral ordinal, porque está indicando a posição do caso do Marcos aí na fila. Numeral multiplicativo indica uma multiplicação de uma quantidade de elementos. Isso é, quantas vezes a quantidade é maior que a outra. Por exemplo, meu irmão tem 5 anos e eu tenho o dobro da sua idade. Essa palavra dobro está indicando uma quantidade, porém ele indica uma quantidade quantas vezes maior que a outra, não é isso? Aí é considerado o dobro um numeral multiplicativo. E nós temos o numeral fracionário, que indica a divisão de uma quantidade ou de parte de um todo. Ele comeu a metade do bolo. No caso aqui, a metade está indicando também uma quantidade, não é? E nesse caso é classificado a metade como numeral fracionário. Então vamos recapitular junto com a tia Angélica? Olha só, numeral é a palavra que empregamos para indicar uma quantidade. Então, numeral é aquela palavrinha que vai indicar uma quantidade. De acordo aí, ó, com o numeral, temos numeral que vai indicar, eles são cardinais, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Quando que será o numeral cardinal? Quando indica quantidade, 9, 10, 20, 30... Esses números aí indicam o quê? Quantidade. Numeral ordinal vai indicar posição, ordem, primeiro, segundo, terceiro. Então, esses nomes aí, ó, primeiro, segundo, terceiro, tá indicando ordem, é um numeral ordinal. Multiplicativa vai indicar uma multiplicação, né? O aumento de um elemento, quantas vezes tem um a mais? Então, no caso, indica a multiplicação. No caso aqui, dobro, né? É um numeral. Que tipo de numeral é essa palavra aqui? Um numeral multiplicativo. E o fracionário indica a divisão de uma quantidade ou parte de um todo. Então, essa palavra metade é um numeral fracionário. Então, ó turma, hoje na nossa aula de língua portuguesa, falamos sobre o uso do os e do osa e do esa, né? Então, para exercitar essas atividades, e falamos também sobre os numerais. Vocês irão realizar as atividades propostas da página 208 até a página 213. Aí nós temos aí na gramática, né, uma explicação dos numerais 214, 215, 216, 217, que também está indicando aí os numerais. Proponho a vocês a leitura, tá? E aí no 218
até a 220 vocês irão também fazer as atividades. Então, quais são as atividades, Angélica? Vou repetir para vocês. Vocês irão fazer as atividades propostas do Oziguosa, da página 208 até a página 213, para fixar os numerais, o uso do Ozo, Osa e do Isa. E depois vocês irão fixar os numerais, que vai da página 218 até a página 220, tá certo? E também nós teremos hoje a atividade sobre resenha crítica, né? Nós iremos ler e também interpretar e fazer uma produção. Pega o seu caderno do escritor, tia Angélica irá fazer a leitura dessa resenha com vocês e vou explicar o que vocês irão fazer. Resenha crítica. Vocês viram na aula passada que as resenhas são tipos de textos onde são utilizados para fazer como se fosse um resumo, né? Ou de um livro, ou de uma peça teatral, ou quando você vai assistir um filme, você faz aquele resumo e coloca ali também a sua opinião sobre esse livro ou esse filme, né? Então, olha só, resenha crítica. O que vou escrever? Uma resenha de livro. Quem vai ler? Os alunos da escola. Onde vai circular? Numa exposição do pátio da escola. Vocês sabem que estamos em quarentena, não tem como fazer exposição. Mas nós iremos ler essa resenha que vocês irão produzir na nossa aula online. Não hoje, porque vocês hoje já irão apresentar para a tia a resenha do filme Lorix, tá bom? Então vamos lá, vamos ler aqui para a tia, junto com a tia. Leia com atenção a resenha de 2 livros. Vencedora Nobel de Literatura Infanto-Juvenil lança 2 livros no Brasil. Concentração de renda, ativismo social, migração em busca de melhores condições de vida, tudo isso contado para crianças de uma maneira leve e poética, quase como um conto de fadas. Assim é o País de João, o País de João, livro que acabou de ser lançado pela argentina Maria Teresa Andrueto no Brasil. É como se a escritora que vendeu o prêmio Hans Christian Andersen em 2012, considerado o Prêmio Nobel de Literatura Infanto-Juvenil, olhasse a cada página como um leitor e perguntasse: quem disse que papo sério não pode ter versão infantil? O segundo livro, Andrueto, O Anel Encantado, também lançado por aqui pela editora Global, é um complicado de 7 contos de fada, um gênero que a escritora mostra estar longe de morrer, lançando mão de elementos clássicos desse tipo de história, como membros da nobreza e objetos mágicos. A autora argentina leva um leitor uma princesa presa em uma torre de Bagdá, uma jovem misteriosa que não tira uma fita do pescoço e um monarca que precisa encontrar o homem mais feliz do seu reino, por exemplo. Troque ideias com os colegas. A resenha sugere que os livros são bons ou ruins? Explique. Você ficou interessado em ler o livro? Isso aqui nós iremos comentar na nossa aula online. Número 2. Você e o colega vão escrever a resenha de um livro que os dois tenham lido e qual tenham gostado. Então, olhem só. Só que não tem como fazer junto com o colega, você vai fazer individual, na sua casa. Número 3. Antes de começar a escrever, pense nessas questões e anote as primeiras ideias. Sobre qual livro você e seu colega vão escrever? Nesse caso, somente você, né? Quem é o autor do livro? Quando foi publicado? Qual é o assunto principal da obra? Que partes da história chamaram mais sua atenção e a de seu colega? Você indicaria a leitura desse livro a alguém? Por quê? Com certeza vocês já leram vários livros. Qual livro você indicaria? Qual livro você escolhe aí para fazer sua resenha crítica? Aqui você irá fazer um rascunho, certo? Aqui você irá anotar primeiro aqui na página 21 as informações sobre esse livro aqui, ó, respondendo essas perguntas. Na próxima página, na página 22, você irá criar sua resenha, compor a sua resenha como se fosse aqui, ó, na página 22, um rascunho. E na página 23, vocês irão realmente concluir a sua resenha.
Caprichem, hein, turminha? Sei que vocês são capazes. Logo mais, nós teremos a nossa aula online. Vocês irão apresentar as atividades e falaremos mais sobre as nossas atividades de hoje, beleza? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.